Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas. Nós iremos aqui, nessa nossa live, resolver aqui as listas de equação do primeiro grau e também da equação do segundo. Obviamente, nossa aula vai estar dividida em duas partes. Essa primeira parte vai ser equação do primeiro grau, segunda parte, equação do segundo. Então, a gente vai trabalhar com esse método de resolução. Eu vou mostrar alguns métodos de resoluções para vocês. Vou mostrar quando que é utilizado, qual a melhor parte e por aí vai. Tá? Vamos começar aqui com... E lembrando, claro, desculpa, lembrando, sempre são questões voltadas aí para concursos da área policial, soldado, polícia civil, polícia federal. Tanto que a gente pegou aqui uma da VUNESP, soldado da polícia militar. Aí depois a gente tem aqui, ó, polícia militar do Espírito Santo, tá? Então, isso aqui é porque o texto é muito grande, tá, gente? Eu copiou, tá vendo? Então, sempre pegando de concurso assim, ó, Tocantins e por aí vai. Porque, afinal de contas, o nosso foco, que é a PMMG, ela não tem uma quantidade de questões, de questões na banca dela para a gente conseguir fazer uma lista só com PMMG. Então, não tem, por exemplo, 30 questões de equação do primeiro grau. Então, a gente tem que recorrer aos nossos vizinhos estaduais. Vamos aqui. Em uma caixa, há parafusos e pregos num total de 20 unidades. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos, então o número de parafusos dessa caixa. Isso daqui, se eu fosse falar com vocês, seria facilmente uma questão de sistema de equações. Só que, como é um sistema que ele é um pouco mais simples de ser resolvido, a gente pode resolver considerando que é uma equação do primeiro grau. Eu já fiz uma questão parecida com essa, quando a gente estava lidando com o assunto de razão. Se você participou da aula de razão, razão em proporção, você vai lembrar do método que eu vou utilizar aqui. Então nós temos, ó, parafusos e pregos no total de 20 unidades. Depois ele fala o seguinte, vocês vão lembrar principalmente dessas colunas aqui que eu coloquei. Ele fala assim, ó, há 4 parafusos a mais do que o número de pregos. Então se eu vou colocar aqui, ó, parafusos e aqui pregos, vou até colocar um pontinho, parafusos e pregos, existem 4 unidades a mais. E aí você deve estar lembrando de uma questão que eu fiz utilizando essa mesma ideia. Então, ó, se você chamar esse pedaço de x, né, e esse pedaço de x, que vai ser a quantidade de pregos, isso aqui vai ser 4 unidades, que é justamente a diferença. Há 4 parafusos a mais do que o número de pregos. É a diferença de um para outro. Se você somar tudo, o resultado tem que dar as 20 unidades. Então você não necessariamente precisa resolver utilizando um sistema. Ah, professor, mas como que seria utilizando o sistema? Eu vou montar um sistema no próximo slide e a gente vai resolver utilizando o sistema, tá? Porque está muito próximo o assunto de sistema, tá, gente? Semana que vem a gente já vai entrar nele. Então, custa nada, né? Aqui vai ficar, ó, 2x igual 20 menos 4. Então vai ficar 16. X igual a 8. Só dividir. Ele pediu um número de parafusos nessa caixa. Ó. É sempre bom a gente entender o que a gente está achando, tá, gente? Porque aí você já vai todo afoito e marca a letra C, não é isso? Só que eu estou falando aqui com vocês que pregos é X. Então isso aqui que nós achamos foi a quantidade de pregos. E não é a letra C o nosso gabarito. O número aqui de parafusos é essa quantidade mais 4. Então muito cuidado com isso, tá? Então são 12. Letra E. Então esse aí é um método bem bacana da gente resolver o nosso item, tá? Bem legal mesmo, utilizando essas coluninhas para a gente entender o cálculo que está sendo feito. Bem legal. Como que seria por sistema? Vamos aqui. Por sistema, vocês já iriam fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui a caneta.
Por sistema, a gente vai atribuir letras a parafusos e pregos. Então, para não ser muito diferente daquilo que a gente achou, a gente pode falar que X é a quantidade de pregos, que é exatamente a letra que nós utilizamos ali atrás, e que Y é a quantidade de parafusos. O que ele está querendo descobrir é parafuso, então ele está querendo descobrir Y. E aí você monta equações através das informações que tem ali no nosso enunciado. Então, se ele fala assim, ó, uma caixa A, parafusos e pregos, total de 20 unidades. Total está indicando a soma de tudo, não é? Total é a soma de parafusos com pregos. Então, o total vai ser a soma, ó, de parafusos com pregos, 20. E aí você já tem a primeira equação. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos. Quando eu falo que existe uma unidade a mais do que a outra, eu estou falando de uma diferença. Tá? É igual falar assim, eu acho que eu fiz essa comparação com alturas, tal. Acho que algum aluno chegou assim e falou, eu tenho 1,85 m ou 1,75 m. Aí eu falei, vamos supor, eu pergunto a altura de algum de vocês e vocês falam, professor, eu tenho 1,75 m, 1,75 m. Eu, Lucas, tenho 1,80 m. Aí eu falo, sabendo que a minha altura é 5 centímetros a mais do que a sua, significa que a gente está falando de uma diferença. Então, se há 4 parafusos a mais do que o número de pregos, 4 é o resultado da diferença entre parafusos e pregos. Então, a dificuldade da interpretação é porque você tem que pegar esses textos e interpretar como sendo operações. Total é a operação de soma. 4 parafusos a mais do que pregos está indicando diferença, então é a operação de menos. Só que quem que vai ficar na frente? Parafusos a mais do que pregos. Parafusos é Y. Então vai ficar Y menos X igual a 4. Percebendo que ficou trocado, tá vendo? Então eu só vou fazer um lepo-lepo aqui, só para ficar uma letra embaixo da outra, tá? Não mudou nada, tá? Y mais X é a mesma coisa que X mais Y. E aí, se nós somarmos as equações, somar de cima com a de baixo, utilizando um método chamado método da adição para resolver um sistema, eu vou ensinar esses métodos para vocês, tá, gente? Pode deixar. Utilizando o método da adição, y com y vai ficar 2y, x com menos x vai cancelar, porque eles vão se anular, 20 com 4 vai dar 24. Se a gente dividir, y é igual a 12. Então, ó, exatamente ali, ó, 12, quantidade de parafusos. Então, esse aí seria o segundo método, tá? Fazendo aí por sistema. Não é que por sistema ele chega a ser mais difícil, tá? Mas você precisa de uma interpretação, você precisa pegar ali. É apenas um pouquinho diferente. Eu, particularmente, nesse tipo de questão, nesse tipo de questão eu gosto de resolver utilizando sistema. É porque você soma, você soma a equação de cima com a equação de baixo. Então, é por isso que eu coloquei um embaixo do outro, entendeu? Ó, o y mais y dá 2y. X menos x dá 0. Ó, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 10 menos 10, 0. Se eu fizer um número menos ele mesmo, sempre zero. Então, se eu fizer x menos x, vai zerar. Entendi, mas por que o Y soma e o X subtrai? Porque o x ali tá com sinal trocado, meu amigo. Ó, tem x positivo em cima e x negativo embaixo. Ah, não, beleza, entendi. Beleza. Foi agora, né? Agora foi. São detalhes. É por isso que esse modelo de questão não estava resolvendo por sistema antes dessa aula, porque a gente não treinou ainda sistema. Mas quero mostrar para vocês que tem como fazer por sistema e esse método. Semana que vem já vai entrar nesse assunto, Arthur. Fica tranquilo.
Aqui, vamos para 2? Ó, em uma licitação pública, 2 empresas alimentícias apresentaram suas propostas quanto ao preço mensal cobrado para fornecer marmitas a um batalhão, conforme o número de soldados do batalhão. O preço mensal cobrado pela empresa A é dado pela empresa A, PX, é dado por PX igual a 5.000 mais 80x. E o preço mensal cobrado pela empresa B, QX, é dado por QX igual a 4.750 mais 85x. X é o número de soldados do batalhão. Comparando-se os preços pagos para as 2 empresas para o mesmo número de soldados, é correto afirmar que é mais vantajoso contratar a empresa A desde que o número de soldados seja inferior a 40, é mais vantajoso contratar a empresa B, as 2 empresas cobram o mesmo preço, o número de soldados foi igual a 60. Então, basicamente, as alternativas estão pedindo comparações entre as 2 equações, no caso são 2 funções, tá, gente? As 2 funções, e verificando quando que é mais vantajoso, quando é menos vantajoso e por aí vai. Tá? Vamos fazer então aqui uma análise. Por que eu trouxe esse modelo de questão? Ah, professor, mas isso aí você falou que é função, mas a gente está trabalhando com equação. Por que você já está trazendo isso? Porque, gente, é mais ou menos assim que cai, cara. Então, a gente vai resolver com equação, claro, mas o que custa a gente adiantar, já trazer um assunto aí das próximas semanas, sendo que a gente não vai precisar trabalhar com a função em si. Dá pra gente resolver. Entenda uma coisa. Existem 2 elementos quando a gente faz modelos matemáticos em equações. Então eu vou colocar aqui um modelo matemático. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que, sem brincadeira, tem até professores de matemática que têm dificuldade nisso daqui. Até professores não enxergam dessa maneira. E vocês vão enxergar de uma forma que esse modelo de questão vai parecer brincadeira de criança. Existe esse modelo matemático que é chamado AX mais B, que é um modelo matemático de funções do primeiro grau. Então eu vou colocar até aqui para vocês. Isso daqui é o modelo de uma função do primeiro grau, que é até o assunto que vocês sabem, está no edital de vocês, né? Então faz todo sentido a gente trabalhar com isso aqui. Só que como a gente está na parte de equação, de modelo matemático, eu quero que vocês interpretem o A e o B. Vou até colocar aqui, ó. A e B são constantes. O A, ele está associado a um valor variável e o B está associado a um valor constante. O que significa isso? Vamos olhar aqui para a equação, vamos olhar para Px, a primeira aqui. Ele está falando que é 5.000 mais 80x. O número que está multiplicando a letra é sempre o valor variável, tá? Eles só trocaram aqui de posição. E esse aqui é o valor constante. Pois bem, vamos lá. Vamos entender essa questão ali de marmitas. Vamos imaginar aqui como que seria se nós fôssemos os donos. Vocês concordam que, poxa, para você produzir marmitas, vocês têm custos fixos e vocês têm custos que variam conforme a quantidade de marmitas. Vocês não concordam comigo? Porque, ó, eu tenho o que como custo fixo? Eu tenho um aluguel. Eu preciso de um espaço para produzir. Eu tenho ali os meus funcionários, não é? Que eles recebem um salário. Eu tenho os impostos que eu pago na minha empresa. Eu tenho a luz. O gás, tudo bem, é variável, mas eu tenho a luz. E eu poderia citar alguns outros, mas eu acho que vocês entenderam o que são esses custos fixos. Tudo bem? Tudo certinho aqui por enquanto? Todo mundo pegou? Só me deem esse ok. Pronto, prosseguir. Ok. Beleza, show. Agora, o que é esse 80? Esse 80, olha só, é um preço mensal.
Então imagina que eles estipularam que cada soldado, se eu for pegar marmita, tal, vamos supor que esteja fazendo só para almoço, vocês contrataram só para fazer o almoço, ou almoço e janta, tá? Enfim, tem ali ela faz o cálculo e fala assim: ah, cada soldado eu vou gastar ali com arroz, feijão, carne, legumes e tal. Cada soldado vai ter um custo para mim, eu vou ter que colocar um preço de R$ 80. Então é isso que ela tá botando, entendeu? É como se fosse 4 almoços, tá? 4 almoços, 20, 40, 60, 80. Por que a gente chama então isso aí de valor variável? Porque esse valor de R$ 80 que está acompanhando o X, ele é o valor do preço de custo que varia conforme a quantidade de marmitas que eu vou fazer. Então eu tenho duas partes aqui nesse modelo matemático. Eu tenho uma parte que é fixa, que independente se eu vender uma marmita ou vender 100, eu vou ter que pagar essa parada, cara. Eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar minha luz, eu tenho que pagar meus funcionários. E eu tenho um valor que é o quê? Variável. Esse valor variável, ele muda conforme a quantidade de vendas que eu estou fazendo. Então, se eu fizer uma venda, vai ser 80 vezes 1. Se eu fizer duas, se tiver 2 soldados só pedindo marmitas, 80 vezes 2. 3 soldados, 80 vezes 3. 4, 80 vezes 4. Por isso que o valor variável, ele acompanha a letra X. X é um número desconhecido, porque eu não sei quantos soldados tem. Eu tiro o X e coloco a quantidade de soldados e tenho o meu cálculo. Então fez sentido agora? Deu um outro olhar esse tipo de modelo? Deu um outro olhar ali para vocês? Ou não? Ou ainda tá um negócio assim muito absurdo? Não, Sim. ajudou demais. Ajudou demais, né? Então vamos olhar agora aqui essa outra, agora olhando com um olhar assim de empreendedor, né? Empresário, né? Brincadeira, brincadeira. Aqui, 4.750 é o custo fixo dessa empresa. Então essa empresa ela tem um custo, um valor fixo que ela cobra mais barato. Legal, né? Então deve ter, sei lá, o aluguel deve ser mais barato, alguma coisa desse tipo. Ou os funcionários devem receber menos, não sei, tá? Mas o custo que ela cobra por marmita é R$ 5 mais caro. Então o que acontece? A empresa B, ela começa cobrando um valor mais barato, que é 4.750. A empresa A cobra um valor mais caro. Em contrapartida, a empresa A cobra R$ 80 marmita. A outra cobra 85. O que acontece? Se eu pedir, agora vem a análise. Se eu pedir uma quantidade muito pequena de marmitas, é mais vantagem eu pedir na B. Então vamos analisar, ó. Ó, analisando as equações. Se forem poucas marmitas, é mais vantagem eu pedir na empresa B. Porque a empresa B, ela tem um valor inicial pequeno. Então, se eu pedir poucas marmitas, é mais vantagem eu pedir na que tem um custo inicial, né, menor. Agora, se o meu batalhão tiver muita gente, se forem muitas marmitas, deixa eu fazer aqui de azul. Então é melhor eu pedir na empresa A. Por quê? Porque a empresa A, ela ganha pela quantidade. Porque ela cobra mais barato por soldado. Então, a gente consegue entender o seguinte, recapitulando tudo. Quem está acompanhando o X, quem multiplica o X, é um valor variável. Quem está sozinho é um valor fixo. Quem tiver um valor fixo maior, não é vantagem pedir quando a quantidade é pouca. Quem tiver um valor fixo menor, é vantagem pedir quando é pouco. Agora, se você tem essa situação de alternâncias, fixo e variável, maior e menor, é mais vantagem quando a quantidade for muito grande, pedir naquele que tiver um fixo maior e um variável menor. Porque aí eu vou estar pagando menos por soldado. Agora, quem que vai definir que é muito ou pouco?
E é isso que o enunciado está perguntando. Quando é mais vantajoso pedir para uma e pedir para outra? Então, quando que vai ser mais vantajoso? E aí vem a parte do modelo matemático que vai entrar, por isso que eu botei isso em equação do primeiro grau. Para eu definir quem é mais vantajoso, esse valor, né, esse número mágico que torna mais vantajoso pedir para um e pedir para outro, eu preciso igualar as equações. Eu preciso descobrir qual é a quantidade de soldados que torna o preço P igual ao preço Q. E aí eu consigo dizer, vamos supor que seja 50 soldados. Eu não sei, não fiz a conta ainda, mas são 50 soldados que torna igual. Abaixo de 50 soldados é mais vantagem pedir na B. Acima de 50 é mais vantagem pedir na A. E pronto. É assim que a gente resolve esses tipos de modelos. O que nós vamos fazer então nesse item? Vamos pegar a P de X e vamos igualar aqui. Vamos resolver a equação do primeiro grau, que a gente treinou isso pra caramba na semana passada. É uma equação muito simples de ser resolvida. E vamos achar o X. O valor de X que a gente encontrar é o valor que torna os preços iguais. Então, abaixo desse valor, é mais vantagem pedir na B. Acima desse valor, é mais vantagem pedir na A. E aí nós marcamos a alternativa que melhor se enquadra. Tá bom? Esse modelo de questão é muito comum em equações do primeiro grau, em funções do primeiro grau, e ele é muito simples de ser resolvido. Só pegar essa daqui, ó, 4.750 mais 85. Aqui, ó. E dizer que é igual a 5.000 mais 80x. Isolamos o x. Igual nós aprendemos. Passamos os números para o outro lado. Isso aqui vai dar 5. Isso aqui vai dar 250. É isso? 250. X é 250 dividido por 5. Caramba, eu acertei. 50. Gente, eu não tinha feito essa questão antes, cara. Prometo, cara. Foi muita sorte. Essa semana eu tô com sorte. Essa semana é a semana que eu tinha que apostar na Mega Sena, cara. Pô, tá dando tudo certo. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, 50. Ai, meu Deus. Aí vocês não vão acreditar mesmo, né? Que eu chutei o número, né? Vocês não vão acreditar mesmo, mas tá bom. Então, 50 soldados é o valor ali padrão. Abaixo de 50, melhor na B. Acima de 50, melhor na A. Vamos agora ler? É isso mesmo? Ô, Isso. Oi. peraí, eu não entendi. Como é que é? 50 é a quantidade de soldados que é irrelevante pedir na empresa A ou na empresa B. Tá bom? Ah, sim. É quando os valores ficam iguais. Por isso que a gente igualou. E aí, através dessa análise aqui, se eu pedir poucas marmitas, é na B. Não é isso? Isso. Beleza. Só que 50 é o número que determina, entendeu, Rogério? 50 é o zero. Entendi. Então, Entendi. abaixo de 50, B. Acima de 50, A. Entendi. Agora, vamos ler. É mais vantajoso contratar empresadas que o número de soldados do batalhão seja inferior a 40. Não. O nosso valor é 50. Então, a gente já exclui a A. A B está falando de 80, então exclui a B. As duas empresas cobram o mesmo preço se for igual a 60. Não. É 50 o nosso valor, então não é a C. É mais vantajoso contratar a empresa B, desde que o número de soldados do batalhão seja inferior a 50. Aqui, ó. Melhor a B se for menor que 50. Aqui, a letra D. Tá perfeito. Todas as outras não batem. Tá, tá vendo? É melhor contratar a A desde que seja menor do que 30? Não. Bacana, né? Eu fiz essa explicação bem detalhada, gente, porque, primeiro,
porque esse tipo de modelo matemático ele cai bastante, tá? É um modelo de funções do primeiro grau. E agora vocês entendem que o A é valor variável. Eu vou rapidinho o ventilador aqui, só um minutinho. Se ligo o A e boto o ventilador, eu começo a fazer assim, eu começo a me mexer. Então, tem essa questão aí do valor variável, valor constante. Essa análise, apesar de eu ter demorado muito tempo com esse item, mas é uma análise muito bacana. Isso vai enriquecer muito vocês. Sério mesmo. Sério. Vocês vão olhar as funções com uma outra cara. Bem legal, né? Ó, mais uma. Em um destacamento composto de 250 soldados, sabe-se que 150 possuem idade abaixo ou igual a 18, e 130 possuem idade acima ou igual a 18, e X soldados possuem idade igual a 18 anos. Dessa forma, o valor de X é igual a... Aí você pensa, caraca, tá errado isso aí, cara, porque se eu somar 150 com 130 dá 280, tá falando que tem 250 soldados? Vamos lá. Lembra uma coisa que eu falei com vocês, quando a gente estava resolvendo as listas de razão e proporção, quem pegou ali as listas, a resolução? Eu comentei assim, as bancas de concurso, elas não colocam, às vezes, um assunto isolado. Então, elas colocam fração com porcentagem, com equação, razão e proporção com sistema. Então, isso é muito comum, tá? Como nós estamos no início aqui da nossa caminhada, essa é só a terceira live que a gente está fazendo, a gente ainda está nos assuntos mais básicos. Então, isso aqui é um assunto de equação do primeiro grau? Sim. Eu vou utilizar a equação. Só que eu também vou utilizar uma teoria chamada conjuntos. E lembrando que conjuntos faz parte do edital de vocês. Por isso que eu trouxe esse item. Conjuntos faz parte. Esse modelo de questão, ele é comum também na parte de conjuntos. A gente está lidando aqui com operações envolvendo conjuntos. No caso aqui, a operação é a união. Eu vou escrever aqui como que é a relação de união e vou explicar bem rapidinho como que funciona a união de conjuntos. Deixa eu colocar aqui primeiro os símbolos. É importante esses símbolos. Aí eu vou colocar o esquema. E depois eu vou explicar cada uma das partes. Eu tenho certeza que vocês vão remeter aí à escola quando eu fizer isso daqui. Lembraram agora, professor de matemática desenhando esses círculos ali? Esses diagramas? Não é círculo, né? É diagramas. Acho que agora deu uma refrescada, né? Lembrou da escola, né? Ou não. Espero que tenha lembrado. Vamos lá. O total são 250 soldados. É isso daqui. 150 soldados possuem idade abaixo ou igual a 18. Então, 150 é como se fosse o conjunto A. É o nosso número de elementos do conjunto A. São as pessoas que possuem idade abaixo ou igual a 18. Essa quantidade aqui, 130, são as pessoas que possuem idade acima. Eu vou chamar de conjunto B. Só que se vocês repararem no texto, eles estão comentando, ó, idade abaixo ou igual. Idade acima ou igual. Vocês não concordam que existem soldados que possuem idade exatamente igual a 18 anos? Eu estou falando abaixo ou igual, acima ou igual. Então é como se fosse assim, imagina que eu, Lucas, eu voltei 14 anos no tempo, que eu tenho 32, voltei 14 anos no tempo, eu sou mais velho que você já. Voltei 14 anos no tempo e sou um soldado de 18 anos. E aí, meu sargento, coronel, tenente, qualquer que seja a patente, a superior à minha, pergunta assim: quem de vocês tem idade menor ou igual a 18 anos? Eu vou ter que levantar a mão. Menor ou igual. Eu tenho 18. Levantei a mão.
Aí eles anotaram. Quem de vocês tem idade maior ou igual a 18? Eu vou ter que levantar a mão de novo. Eu tenho 18 anos, maior ou igual. Então eu levantei a mão 2 vezes. E uma galera também levantou a mão 2 vezes. Por isso, gente, que quando a gente faz essa soma, o resultado dá maior. Entenderam? O resultado dá maior do que o total. O resultado dá maior do que o total porque eu e mais uma galera que tem exatamente 18 anos levantou a mão 2 vezes. Sacaram? Tem sentido para vocês? Fez sim. Fez, né? Ótimo. Então, essa galera que levantou 2 vezes faz parte da interseção. Faz parte, ó, dessa região aqui. Então eu tô nessa região. Mais uma galera, né? Se eu tivesse 18. E é justamente o quê? O X, que é o que ele está querendo descobrir. E nós temos aqui como união, que é o total, união é esse símbolo aqui, letra U, de 250. Então é só jogar isso aí na equação. É falar assim, ó, 250 é igual a 150 mais 130 menos X. 250 é igual a 280 menos X. Arrumando aqui a nossa casa, a gente passa o X para cá, passa o 250 para lá, sempre com sinal trocado, tá bom? X é igual a 30. Ah, professor, então, para resolver esse item, eu só tinha que somar os valores e verificar o que tem acima do total? É. Então, se eu somar os dois grupos, deu 280. Esses 30 que tem a mais foram as pessoas que levantaram 2 vezes. Era só eu fazer isso então? Somar e depois tirar de 250? Sim. Ó, 30, letra A. Molezinha, né? Depois que pega a teoria, fica bem fácil. Lembrando, isso aqui faz parte, quando a gente for introduzir aí raciocínio lógico matemático, antes do RLM de fato, né, proposições e tal, a gente vai fazer conjuntos. E aí, conjuntos tem esses modelos aí. Vai resolver várias questões desse modelo. Mas já trouxe aqui com vocês de equação, porque eu achei bem interessante e, cara, é isso, né? É a equação. A gente fez uma equação. Por isso também é algo que eu comentei com vocês na nossa última aula. Sempre bom destacar isso. Eu comentei assim, a gente vai falar de equação do primeiro grau e equação do segundo, porque elas vão dar base para vários assuntos que a gente vai resolver ali na frente. Ó, a questão 2, ela foi do que mesmo? Isso foi de sistema? Não. Não. A questão 2 foi de função do primeiro grau, a questão 1 foi de sistema e a questão 3 foi de conjuntos. E é assim, gente, a equação do primeiro grau, ela se espalha por praticamente todo o edital. Tem questão aí que a gente vai trabalhar com média, vai recair para equação. Então não dá para montar uma lista e não trazer elas, tá, gente? Então, fique chateado comigo, não. Não dá, simplesmente não dá, cara. E a gente vai pegando, cara. E aí a matéria ela vai se complementando ao longo ali do nosso processo. Vamos com essa aqui. Vamos agora viajar para Tocantins. Uma televisão de última geração é vendida no mercado formal por R$ 4.300. Com o passar dos anos, qualquer produto vendido no mercado sofre uma desvalorização no preço de venda. Considere que essa televisão sofre uma desvalorização linear. Vamos grifar essa palavra aqui, esse termo. Ano a ano. E que em 6 anos, o preço de venda dessa televisão passará a ser de R$ 2.500. Dessa forma, quantos anos após a compra da televisão, o seu valor de venda será inferior a 1.300 pela primeira vez?
Esse item tem algumas etapas a serem concluídas. Vou destacar aqui as etapas com vocês. Primeira etapa: montar o modelo matemático. Segunda, substituir (1310) no modelo e encontrar o x. E qual é o modelo matemático? Ax mais b. Por que o modelo matemático é esse? Porque ele fala que é uma desvalorização linear. Toda vez que no enunciado ele falar que a desvalorização é constante, é linear, usar esses termos, ele está se referindo ao modelo matemático de equação do primeiro grau. É o termo que caracteriza, que dá para vocês a ideia que vai ser um modelo de equação do primeiro grau. Por isso que eu grifei esse texto aí com vocês. Então nós vamos montar esse modelo de equação, substituir, depois de montar o modelo, substituir 1310 e encontrar o valor de x. O que vai ser cada uma das partes? 4.300 é o valor inicial. Tá? Então, no nosso modelo... Olá, Tamires, seja bem-vinda. No nosso modelo, o valor inicial vai ser o B. O X, ele vai remeter os meses. A gente vai desvalorizando. O nosso A vai ser a desvalorização. O quanto que ele vai desvalorizando de tempo em tempo. E o nosso Y vai ser o valor do produto após esse tempo. Perceba que o B é o nosso valor constante, é o nosso valor inicial, sem dar influência do X, que é o preço da TV. Eu vou jogar então a quantidade de meses e vou calcular quanto que ele vai desvalorizando. Como é uma desvalorização linear, de tempos em tempos ele vai perder sempre o mesmo valor. Então ele sempre vai cair, por exemplo, R$300, R$500, R$800, eu não sei quanto que é. Então ele sempre vai perdendo o mesmo valor. Ele, na verdade são meses não, é ano, né? Dos anos. Então isso aqui, deixa eu trocar aqui, não são meses não, são anos. Mas é a mesma ideia. É, tudo certinho. Vamos pegar os primeiros dados. Ele fala que são R$4.300, a desvalorização no preço de venda, é uma linear, em 6 anos vai para 2.500. Então, encontrando o modelo, vou falar que 2.500 é o preço depois de 6 anos, vai ser A vezes 6, mais 4.300. Percebam, ó, o X foi a quantidade de anos, esse aqui foi o valor inicial, o valor constante, esse aqui é o valor após 6 anos. Agora nós temos aqui a nossa equação, ao invés de x nós temos o A. Vou arrumar aqui a minha equação do primeiro grau, vai ficar menos 6A, 4.300, menos 2.500. Tá vendo? Só troquei os membros ali do primeiro para o segundo para o primeiro. Menos 6A, eu faço essa diferença. Vai dar 1.800, só contando aqui, 1.800.
Vai dar um número negativo, tá, gente? Porque é desvalorização. Então tem que dar um A negativo. 6, 12, 18. Então, o nosso A é menos R$300. Então, o nosso produto ele vai se desvalorizando em 300 em R$300. Aqui você já pode calcular de um por um. Porque ele quer saber quando que vai ser inferior a 1.310 pela primeira vez. Deixa eu só salvar aqui. Eu vou pegar mais um quadro branco. Rapaz, as soluções estão tão grandes. Bom, 6 anos, nosso produto está custando 2.500. Ele desvaloriza R$300 por ano. Então, depois de 7 anos, vai ser 2.500 menos 300. A nossa meta é 1.310, não é isso? Ó, aqui, ó. Inferior a 1.310. A gente pode ficar calculando de um em um. É que a gente ainda não viu a equação do primeiro grau, função do primeiro grau. 9 anos é tira mais 1.300, vai ser 1.600. A meta que ele tinha colocado era 1.310. Então, 10 anos depois. Ali, ó, letra C. Outra forma de vocês resolverem isso. Vamos para outra forma. Tá? Esse assunto aqui é utilizando função do primeiro grau. Outra forma. Se ele está de 4.300 e cai para 2.500 em 6 anos, vou até salvar aqui, ó. Mostrar outra forma para vocês. Se ele está em 4.300 e ele pula para 2.500 em 6 anos, significa que teve uma diferença de valores de R$1.800. Isso aqui é em 6 anos. Em um ano, é só pegar 1.800 e dividir por 6. R$300. Então o produto ele vai se desvalorizando em 300 em 300 a cada ano. Então se depois de 6 anos ele está 2.500, aí você pode fazer a mesma coisa, tá vendo? Seria a mesma ideia. Essa aí ficou mais fácil? Pode falar, Arthur. Eu cliquei aqui errado aqui, né? É só pra falar que era mais fácil. Ah, tá. Tranquilo. Mas dá para trabalhar também utilizando essa ideia. Se ele vai de 4.300 para... esse meu 4 ficou parecendo 1, né? Mas tudo bem. 4.300. Se ele vai de 4.300 para 2.500 em 6 anos, quanto que ele desvaloriza todo ano? Então, todo ano foram R$300. Inclusive, olha só, esse assunto pode ser trabalhado tanto com função do primeiro grau quanto com PA, progressão aritmética. A gente já está vendo aqui na equação do primeiro, que tudo remete, cara, tudo remete para a equação do primeiro. Progressão aritmética, função do primeiro grau, sistemas lineares, médias, são problemas aí resolvidos por equação do primeiro grau. Show? Vamos mais uma. Antes do nosso primeiro intervalo. A OCP, agora a gente está indo de Tocantins para o Ceará. Considerando os conhecimentos em matemática, julgue como certo ou errado e te seguir.
Se o dobro de um número somado com 6 unidades é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades, então podemos afirmar que esse número é o 14. Finalmente, finalmente uma questão que é somente equação do primeiro grau. Somente equação. E está falando ali de modelos. Como toda questão, eu estou também ensinando a vocês como ler modelos, eu vou colocar ali no quadro do lado uma lista, tá, de termos matemáticos para que vocês consigam modelar ali os problemas. Então aqui, ó. Então, o que uma questão ela pode colocar? Ela pode colocar os seguintes termos, ó. O dobro de um número o triplo de um número, metade de um número, a terça parte de um número, sucessor, antecessor. Tem alguns outros também, mas aí a gente vai resolvendo ali nas questões. O que significa isso? Vamos lá. Quando a gente fala de modelo matemático, basicamente consiste a gente pegar informações, o texto, e transformar ali em X, Y e por aí vai. E é quando o aluno fala, pô, eu tenho muita dificuldade em interpretar as questões. É porque, cara, matemática ela parece que você está aprendendo uma nova língua. E não é errado pensar nisso, não. Realmente, cara. É você pegar ali e você escrever de uma outra forma. É como se eu estivesse pegando isso ali e escrevendo em inglês, entendeu? Então, inglês, francês, espanhol, você está escrevendo de forma matemática. Então, o dobro é multiplicar por 2. Então, o dobro vai ser 2 vezes um número. O triplo é multiplicar por 3. Então, vai ser 3 vezes um número. Metade de um número é dividir por 2. Então, vai ser uma fração. A terça parte é dividir por 3. Vai ser uma fração. Sucessor é aquele que vem imediatamente depois. Sucessor, por exemplo, do 2 é o 3. Sucessor do 10 é um 11. Sucessor de 24 é 25. Então, o sucessor é você pegar um número e somar uma unidade. Antecessor é quem vem antes. Seguindo a mesma ideia, é você subtrair uma unidade. Então, nós temos essas características quando lidamos com modelos matemáticos. Agora, nós vamos ler aqui o problema e vamos escrever ele. Ó, o dobro de um número somado com 6 unidades. O dobro de um número somado com 6 unidades. Perceberam? Estou colocando em cima cada um dos termos, tá vendo? O dobro de um número somado com 6 unidades. É igual a esse mesmo número somado com 20 unidades. Olha a equação aparecendo aí. O dobro de um número somado com 6 unidades é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades. Ficou bem mais simples agora, né? É isso aí que a gente faz na hora de montar um sistema, na hora de montar um programa de equação. É isso aí, ó. Agora é só resolver como nós vimos ali na última aula.
Então podemos afirmar que esse número é o 14, certo? Show de bola. Que bacana, né? Gostei, muito bom. Muito bom, né? Ainda mais grifando assim, né? Deixando bem colorido, né? Pô, professor, você já poderia ter feito isso ali na aula? Cara, poderia, né? Já ter pega a questão 5, ter explicado assim. Mas eu achei importante colocar essa tabelinha aqui também para vocês. Então, você pode aparecer uma questão, o antecessor de um número, o sucessor. Então, é importante colocar isso aí também. Afinal de contas, ali caiu o dobro, poderia ter caído o triplo. Por exemplo, poderia ser assim, ó, é igual a metade desse número, ou a metade. Como é que eu vou escrever metade em modelo? X sobre 2, teria que usar fração. Bem bacana. Adorou a tabela? Pô, tem mais termos também. Tem mais termos, cara. Tem, por exemplo, sucessor par, sucessor ímpar. Mas isso aí a gente vai dependendo da questão, a gente vai colocando. Quando a gente pega manha, a gente não até utiliza essa tabelinha. Até eu vou criar uma tabela, cara, enorme, com várias assim, várias ideias. Tô querendo criar essa tabela há muito tempo, que é para me ajudar nas aulas de modelagem. Aí quando a PM Minas pegava a banca IBFC para fazer aí os concursos delas. Ó, resolvendo a equação 3x mais 2y igual a 12, em que x e y são números naturais. Naturais. A soma de todos os valores possíveis para y é igual a quanto? Então, essa daí, vamos lá, deixa eu fazer assim, que, como eu falei com vocês, a equação do primeiro grau nunca vem sozinha, né? Por isso que a gente está levando um tempo aí para resolver a lista. Isso aí faz associação com equação e sistema. Deixa eu colocar aqui. Ó, cadê o meu... Cadê a caneta, gente? Aqui. Bota a caneta que a caneta some. Eu vou colocar aqui uma equação mais simples. Para vocês entenderem a ideia que eu estou querendo passar. Suponhamos que a nossa equação seja x mais y igual a 5. Quando nós lidamos com duas ou mais letras, o tipo de solução se chama par ordenado. Vou colocar aqui então, ó. A solução ela está na forma de uma coisa que nós chamamos de par ordenado. E provavelmente você já deve ter visto esse nome em algum lugar, remeter uma memória antiga na época da escola, de par ordenado. Não tem uma solução única. Quando a gente coloca apenas uma equação, não tem uma solução única. Porque o que eu estou falando aqui para vocês é o quê? Eu tenho dois números diferentes, ou não, tá? E a soma deles está dando 5. Quais são as soluções? Você pode pegar o par ordenado 1 e 4. Sempre na ordem, tá, gente? X e Y. Então, vou colocar aqui, ó. Por que 1 e 4 é a solução? Porque se eu fizer 1 mais 4, o resultado vai dar 5. 2 e 3 também é a solução. 3 e 2 também é a solução. E é uma solução diferente da de cima, tá? Nesse caso, a ordem importa. Por isso que é um par ordenado, é um par que possui ordem. Então, 2 mais 3 significa que o nosso x é 2 e o y é 3. Então, faz diferença. 4 e 1, 5 e 0, 6 e menos 1, 7 e menos 2, e por aí vai. São todas as somas que o resultado está dando 5. Agora, o que não torna esse exemplo infinito é o fato de que a soma está dando 12. E isso faz toda a diferença.
Porque se a minha soma ela está dando 12, desculpa, perdão, o fato de não ser infinito não é porque a soma está dando 12, perdão. É porque ele fala que x e y são números naturais. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Eu não posso colocar qualquer número ali. Então eu tenho que colocar números, que é a soma de 12, 3x mais 2y, e que seja um desses caras aí. Bacana, né? Vocês podem fazer de algumas formas. Quais são as formas? Se eu quero saber os valores possíveis para y, eu posso ficar jogando valores para x, fazer x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, e ficar vendo quais deles batem soluções. No caso, o meu x ele só vai oscilar de 0 até 12. Por que de 0 a 12? Não pode negativo, porque x e y são números naturais, então não posso colocar um x igual a menos 1, x igual a menos 2. E não pode ser maior do que 12, porque se eu colocar um x maior ali do que 12, um resultado que dê uma soma maior do que 12, quando eu for jogar para o outro lado, vai dar um negativo. Então o limite vai ser 12. Só que eu também não preciso ficar colocando muito número, porque aqui o x não está vindo sozinho, perceberam? O x está vindo multiplicado por 3. Então se eu fizer, por exemplo, x igual a 0, 3 vezes 0 é 0. X igual a 1, 3. X igual a 2, 6. Então, basicamente, a sua conta você vai ter que fazer para 5 valores de x. Porque não pode ultrapassar 12. Então, uma forma de você resolver esse item é você fazer x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Verificar quais deles que dão resultados naturais. E esses vão ser as soluções. Então, é uma quantidade de soluções limitada. Porque eu não estou podendo utilizar qualquer tipo de número. Só posso utilizar os naturais. Ah, professor, então por que a outra deu infinita? Olha ali para baixo. Ó. 6 e menos 1, 7 menos 2. Menos 1 e menos 2 não são naturais. Por isso que dava infinito. Posso trabalhar também com os negativos. Então essa questão aqui vai dar um cadinho de conta. Fala igual você. Vai dar um cadinho de conta? Ah, lá um pouquinho assim. Vai dar um cadinho de conta. Mas vai ser bom. A gente vai fazer de x variando de 0 a 4. Substitui e faz o cálculo. E deu uma travadinha aqui. Ah, brincadeira, hein? Tava demorando. Deixa eu pegar aqui. Rapaz, é que eu tô fazendo muita gravação. Vocês não fazem ideia. Acho que tá na hora de eu ou formatar ou comprar um poçante novo. Tablet novo. Bom, fica tudo salvo, né? Acho que só não salvou a última parte. Depois eu escrevo ali de novo, tá, gente? Então nós vamos fazer para x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. É a justificativa. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. Vamos substituir esses valores. 3x mais 2y igual a 12. Vamos lá. Primeira conta, x igual a 0. Vai ficar 2y igual a 12. Y igual a 6. Resultado foi um número natural. Então, ok, é a solução.
x igual a 1. Vai ficar 3 mais 2y igual a 12. 2y igual a 9. 9 não é divisível por 2. Então, ó, não serve. Viram? 9 dividido por 2 dá 4,5. Não serve porque não é natural. X igual a 2. 6, 2y igual a 12. 2y, 12 menos 6 dá 6. Opa, 3 é um número natural. Bateu. X igual a 3. 12 menos 9 vai dar 3. Não deu um número natural. Quer colocar de outras cores aqui para ficar bonitinho? E por último, 3 vezes 4, 12. E é isso. Quais foram os números, então, que serviram? 6, 3 e 0. Opa. Letra A. Questãozinha boa. Depois eu acrescento ali o exemplo, tá bom? Cria aqui um slidezinho. Mas é muita coisa, né? Tem outra forma de resolver esse item aí também. Mas é particularmente a outra forma seria você isolar o y, mas de qualquer maneira a gente teria que fazer essas substituições. Então, meio que o trabalho seria o mesmo. Só que você iria isolar o y, aí ia chegar numa equação de 12 menos 3x sobre 2. Os valores de y que satisfazem são valores que são múltiplos de 2, o resultado ali de cima da par. Eu não... Acho que iria complicar mais a vida de vocês. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Agora a gente volta para São Paulo. Gente, PM de São Paulo tem muita questão, cara, quando são esses assuntos assim. Muita questão, muita questão. Mas, por exemplo, a função não cai na PM de São Paulo. Então, quando for função no primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, aí eu vou ter que ir para outros. Igual PA e PG, também não. Ó, no estoque de uma empresa há 4 caixas. Cada uma delas com um determinado número de peças. O encarregado de registrar em uma tabela o número de peças esqueceu o número exato de peças da B e da C. Mas lembrou-se que na caixa C havia 2 peças a menos que na caixa B. Ó, 2 a menos, ó, x menos 2. Registrou essa informação na seguinte tabela. Então, ó, 50, x menos 2, 52. Vamos para a próxima informação. Sabendo que, na média, o número de peças por caixa é 45, olha aqui, na média, pode-se concluir que o número de peças das caixas B e C são, respectivamente, quantas? Então, a gente vai trabalhar com média aritmética. Viu? Faz parte também do edital de vocês. O que é a média, gente? Somar e dividir pela quantidade de termos que a gente está considerando. Então, nós temos 4 termos aí. A, B, C e D. Se a gente somar tudo e dividir por 4, o resultado tem que dar 45. Então, é assim que a gente vai equacionar. Somar tudo e dividir por 4. E igualar a 45, porque é média. Então, a gente vai fazer 50 mais x menos 2 mais 52. Tudo isso dividido por 4 tem que dar 45.
Eu detesto trabalhar com frações, então eu já vou pegar o 4 e fazer aquela multiplicação cruzada, aquela proporção. Vou passar o 4 multiplicando. 45 vezes 4 vai dar 180. Então minha equação vai ficar ó, 50x, x menos 2, 52, igual a 180. Agora nós somamos os elementos, ó, x com x vai dar 2x. 52 menos 2 vai dar 50. 50 com 50 vai dar 100. Só somei os números, tá, gente? Só somei. Passo para o outro lado, subtraindo. Aqui vai dar 80, dividido por 2, 40. Então a caixa B, que é x, vai ser 40. A C, que é x menos 2, vai ser 38. 40 e 38, letra C. Isso aqui foi mais fácil. Bonitinha. Tranquilo. Vamos lá. Vamos continuar. Pegando uma agora de 2014, oficial tecnólogo de administração. Em certo dia, o serviço de emergências da Polícia Militar recebeu N ligações em apenas uma hora. Se esse número de ligações tivesse sido dividido igualmente entre 45 operadores, cada um teria atendido X ligações. Entretanto, se essa divisão tivesse ocorrido entre 35 operadores, cada um teria atendido X mais 8 ligações. Desse modo, é correto afirmar que N, que é o número de ligações, é igual a... Então, esse modelo aí está trabalhando com divisão. Então, se eu pegar um N e dividir, ó, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar as N ligações, dividir por 45, o resultado é X. Então, se eu pegar o N e dividir por 45, o resultado é X. Agora, se eu pegar esse mesmo número de ligações e dividir por 35, o resultado é X mais 8. Não gosto de trabalhar com frações, então vamos utilizar a relação fundamental das proporções, que é aquela multiplicaçãozinha cruzada. Nosso N pode ser escrito como 45x e o nosso N como 35 vezes x mais 8. Tem que utilizar o parênteses, tá, gente? Esse 35 está multiplicando toda a operação do lado direito. Então está multiplicando x mais 8. Qual o valor de x, então? Se o nosso N está sendo igual a 45 e o nosso N também pode ser escrito dessa forma aqui, basta a gente igualar as equações para descobrir o valor de x, ou seja, esse número aí que ele está colocando, e aí finalmente descobrir o valor de n. Então eu vou igualar 45x àquilo e beleza, só resolver. Até aí alguma dúvida? Do porquê que a gente tem que igualar? Ok. Então vai ficar 45x. Dúvida, por que que a gente tem que igualar? Aqui, meu camarada, eu não estou falando que n é 45 vezes o x?
E aí embaixo, não estou falando que o mesmo n, a mesma quantidade, é 35 vezes x mais 8? Então a mesma letra eu estou atribuindo a duas equações diferentes. É a mesma letra. Se n é igual a uma expressão e n também é igual a outra expressão, então significa que essas expressões são iguais. Então a gente pode usar esse artifício para chegar aqui. Faço uma distributiva. Trinta e cinco vezes 8 vai dar 70, 140, 280. Passo subtraindo. Isso aqui vai dar 10. Dividir por 10. Só cortar um zerinho. Acabou? Não, não acabou. Também porque não tem nenhuma alternativa com 28. Ele pediu o número de n. Agora nós podemos utilizar tanto a primeira quanto a segunda. Mas eu acho mais fácil utilizar n igual a 45x. Vou utilizar então a primeira. É fazer 45 vezes 28. Bom, como chegou só nessa multiplicaçãozinha, o nosso tempo já está acabando. 45 vezes 28, 1260. Professor, usou calculadora. Ah. A letra A. Bom, gente, não batemos a meta. Que é uma meta também, uau. Calma aí. Por que deu esse reverb? Estranho. Vocês perceberam que deu um reverb? Que bizarro. Enfim. Enfim. Coisas que acontecem em lives. Não batemos a nossa meta, mas a gente resolveu bastante questões, tá? E a gente precisa também de tempo para ver a equação do segundo grau. Então eu vou estar interrompendo a gravação. As demais questões da lista eu vou estar resolvendo com vocês em vídeo. Nós resolvemos 8. Então aqui a 9, a 10 e tal. A gente vai estar resolvendo ali em vídeo. Show de bola.